Pessoal, nessa terceira parte da nossa aula, nós vamos ver que os textos verbais em língua portuguesa, ou seja, todo texto escrito ou falado em língua portuguesa, ele tem estruturas mínimas. Hum. Ah, no caso da língua portuguesa, essas estruturas mínimas seriam a frase, a oração e o período. Para a gente poder depois, lá na frente, escrever um bom parágrafo, e escrevendo um bom parágrafo a gente consegue escrever uma boa redação, por exemplo, hum, ou uma boa resposta, uma boa carta, um bom e-mail, nós temos que aprender a desenvolver primeiro as estruturas mínimas de um parágrafo, né. Então, a ideia é como se um parágrafo fosse algo maior, só que para aprender esse maior, você tem que aprender o que é as estruturas menores disso que é maior. Então a gente vai começar a ver as coisas lá das estruturas menores. Essas estruturas menores, a gente vai começar com a frase. Então nós temos frase, nós temos a oração e nós temos o período. Frase, oração e período. Começando pela frase. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido na fala ou na escrita e termina com uma pausa pontuada. Então, todo enunciado que tem um sentido completo, seja escrito ou falado, e terminar com uma pausa pontuada, que pode ser um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação ou reticências, isso é uma frase, ok? As frases, elas se dividem em frases verbais e frases nominais. Frase nominal é a frase que não tem verbo. Olha só esses 3 exemplos. "Ai", aí você fala assim: "Mas isso é uma frase?". É uma frase, é um enunciado linguístico, tem sentido completo, tem um sentido completo ali. "Ai", terminou com uma pausa pontuada, no caso a ponto de exclamação. Olha a outra frase, "silêncio", é uma frase também, com uma só palavra, tem um ponto de exclamação e tem sentido completo. Já a outra frase, olha, "que dia lindo", também é finalizado com ponto de exclamação, tem sentido completo. Esses 3 exemplos não têm verbo. Isso significa que são frases nominais. A frase verbal é a frase que tem verbo. Por exemplo, "ele é professor", ponto final. É um enunciado linguístico, tem sentido completo e finaliza com um ponto, uma pausa, né, pontuada. Tem o verbo, no caso, o verbo é, ser. A outra frase ali também é pequenininha, ó, "pare", na ordem, "pare", tem sentido completo, é um verbo e tem uma pausa pontuada no final. As frases, elas podem ser claro que aqui eu dei exemplo de frases muito pequenas, né, mas há frases, longas, ok? Hã, mas a ideia é que existem 5 tipos de frase. As frases declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. Todos esses exemplos estão lá na nossa apostila. A oração, ela
é uma unidade sintática. É um enunciado linguístico também, tal como a frase, mas ela é mais complexa do que a frase. Por que que ela é mais complexa do que a frase? Porque, obrigatoriamente, ela tem verbo. Por ter verbo, ela acaba sendo mais complexa, porque ela já nos dá um outro significado, um significado de ação. Eh, a oração, além do verbo, ela pode ter também a locução verbal. O que que é locução verbal? Locução verbal é quando 2 verbos têm a ideia de um verbo só. Já vou dar o exemplo para vocês. Bom, olha aqui um exemplo. Corra é uma oração, é uma unidade sintática, né, uma unidade linguística, tem um sentido completo e tem obrigatoriamente o verbo corra, verbo correr. Mas aí você fala: "Nossa, mas isso também não é uma frase?" É uma frase também, no caso uma frase verbal. Toda oração é uma frase verbal. Toda frase verbal é uma oração, tá. O que a oração nunca vai ser é uma, frase nominal, porque vamos entender que a frase nominal ela é menos complexa do que a frase verbal. Por quê? Novamente, porque a frase verbal tem o verbo, e o verbo ele já traz um sentido a mais, que é a ação, né, então tem um significado a mais, que na frase nominal não tem. Então, a oração e a frase verbal, elas estão acima da frase nominal na ideia de complexidade, vamos dizer assim. Olha aqui a outra oração. Essas frutas parecem muito gostosas. É uma oração, tem um verbo, verbo parecer. Hoje levarei as crianças ao parque. Elas brincarão muito lá. Nós temos aqui 2 orações. Por quê? Porque eu tenho 2 verbos. Ah, então quer dizer que, o número de oração depende da quantidade de verbo? Sim. Outro exemplo aqui. Ele tinha saído de casa. Nós temos uma oração. Aqui, nós temos uma locução verbal, ou seja, 2 verbos, tinha saído, ter e sair, esses 2 verbos, que dá a ideia de um verbo só, né. Então, tinha saído, é como se fosse uma ideia só de uma única ação, né. Isso nós chamamos de locução verbal. Acima da oração, em complexidade, nós temos o período. O período é um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo também. O período, ele equivale ao início até o ponto final. A quantidade de ponto final vai definir quantos períodos há num parágrafo, por exemplo. Eu estou dizendo isso porque olha aqui no exemplo anterior da oração. A oração, ela não começa aqui no hoje e termina no ponto final. A oração, ela está dentro desse período. Isso aqui é um período, mas aqui tem 2 orações. Então a oração, ela não vai do começo até o final igual a frase, por exemplo, tá. Ela pode estar, dentro da estrutura. Mas não se preocupem com essas regras, porque a ideia não é essa, né. Eu não quero eu quero que vocês só entendam essas estruturas. Eu não quero que vocês decorem, que vocês tenham que memorizar todos esses significados, porque a ideia não é essa. A ideia, na verdade, é a gente chegar no parágrafo, que é o mais importante, né. Só que para chegar no parágrafo, vocês precisam entender o que é quando eu falar a frase, o que é uma oração, o que é um período. Período, então,
é uma ou mais oração, só que aí eu completo, do começo até o ponto final. Os períodos podem ser períodos simples ou compostos. Período simples é quando tem uma oração, apenas um verbo, sentido completo. Os dias de verão são muito longos. Ponto de exclamação. Isso aqui tudo é um período. Quantas orações nós temos aqui? Uma oração, porque tem um verbo só. Período composto é quando tem mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Olha só esse exemplo. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Aqui nós temos um período composto por 3 orações. Perdão. É isso, por 3 orações, que no caso são 3 verbos. Ligou, dizer, virá. O verbo ligar, o verbo dizer, o verbo virar. Eh, bom, o que que eu quero que vocês gravem? Que as estruturas mínimas de um texto começa lá com uma frase nominal e vai aumentando a complexidade de ideias e sentidos, até chegar no período. E depois nós vamos ver que, juntando vários períodos, nós temos o parágrafo. E o parágrafo, na verdade, são as partes menores de um texto maior, que pode ser uma redação, pode ser um texto argumentativo, narrativo, etc. Tá? Então veja que a gente tem que entender que os sentidos precisam ser completos nas estruturas mínimas até chegar às estruturas maiores. Então, o importante nessa aula é entender isso. A gente tem que, cada ideia, colocar em blocos menores para se criar uma ideia maior. As estruturas mais complexas dos textos em língua portuguesa são, como eu disse, os parágrafos. E eles são extremamente importantes na produção escrita, na leitura e na interpretação. Na nossa aula 4, a gente vai começar a falar do parágrafo, começar a construir e interpretar os parágrafos. E você já sabendo o que é um processo de comunicação, o que é um texto formal ou informal, as estruturas mínimas de um texto, isso vai ser muito mais fácil na produção, leitura e interpretação dessas estruturas chamadas parágrafos, que a gente vai ver na nossa aula 4. Então, pessoal, obrigado e até a nossa aula síncrona, que nós vamos retomar o assunto sobre texto. Um abraço e bons estudos.